E aí, fantasmas? Talvez esse seja o vídeo mais bizarro que eu já fiz no meu canal, mas ao mesmo tempo bastante interessante também. Pelo menos eu espero que vocês achem interessante tanto quanto eu achei. O bizarro mesmo é como eu pensei nesse tema. Outro dia, depois de muito tempo, eu tava ouvindo o Flow Podcast e essa fala aqui me chamou bastante atenção. Se liga só. Então, quando você olha uma matilha, um pride de leões, os leões têm o hábito de roçar as cabeças. Eles batem a cabeça, eles se afagam e se lambem, porque esse é o código de irmandade. Na realidade, o cérebro desses leões não é individual. Ele incorpora todos os membros daquela família. Por isso que quando os leões caçam em grupo, né, com que eles têm estratégias absurdas, de registrar o cérebro de todos eles ao mesmo tempo e provar que é um único cérebro, porque eles estão todos síncronos. É a BrainNet lá. É a BrainNet, total tá vendo? BrainNet. Tem várias espécies onde isso é muito claro. Baleias, golfinhos, dezenas de animais, e eles se transformam num Um predador num sinistro. predador impressionante. Nessa fala de um dos mais renomados cientistas brasileiros, o Miguel Nicoleles, ele fala sobre algo que eu não conhecia, BrainNet. E ao invés de eu falar para vocês o que é isso com explicações retiradas do Google, melhor deixar o próprio Miguel Nicoleles falar. É uma coisa chamada BrainNet, que é uma rede de colaboradores, de cérebros que colaboram em tempo real. Então, juntando esses trechos, dá para ter uma noção básica do que é a BrainNet. Em suma, seria como se vários cérebros trabalhassem como um só, buscando uma mesma solução. E o que diabos tudo isso tem a ver com Pokémon? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Legal! Mas antes, como vocês já estão ligados, não esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Rola um pouquinho a tela aí para baixo e você vai ver o botãozinho de vermelho de inscrever-se. Clica nele, é de graça, muito rápido e você me ajuda demais. Se puderem ainda, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe esse curioso e bizarro vídeo com os seus amigos, beleza? Mas enfim, antes de começar o vídeo para valer, mais um trecho desse episódio do Flow Podcast. Isso aí se aplica em formiga, abelha, nessas... Tudo. A BrainNet vem desde os insetos até... Vocês ouviram aí quando eles falaram sobre formigas, né? Então vamos começar desse ponto. Será que a gente conseguiria explicar algumas atitudes e comportamentos dos Pokémon com essa, pelo menos pra mim, recém-aprendida definição de BrainNet? A resposta é sim, e BrainNet explica muita coisa que talvez a gente não entendesse do mundo Pokémon. Mas enfim, formigas. Vamos começar então pela Durant. Segundo a Pokédex, a versão Black, Durant atacam em grupos e essa é a primeira informação interessante pra gente. Em Black 2 e White 2 é explicado de forma mais detalhada como se dá esse ataque. Os indivíduos, os Durants, desempenham papéis diferentes na hora de expulsar os Hitmors de suas colônias. E bom, como vimos o Miguel Nicoleles falando, esse entrosamento de múltiplos indivíduos na hora de um ataque pode, se não for, resultado de uma mega conexão e sincronização dos cérebros de cada um deles. Ok, na Dex do Durant isso não está explicitamente falado, mas será que na Pokédex de outro Pokémon isso ficaria mais claro? Eu acho que um bom exemplo disso é o Metagross. A gente sabe há muito tempo que esse Pokémon é formado por dois Metangs, que por sua vez é formado por dois Beldums. Ou seja, Metagross é o resultado da combinação de 4 Beldums em última análise. E por isso mesmo, Metagross possui 4 cérebros no total. Quando combinados, esses 4 cérebros podem fazer cálculos difíceis mais rápidos do que um supercomputador. Eles são unidos por uma rede neural extremamente complexa, o que resulta na superinteligência do Metagross. Ok, estamos chegando lá, não é exatamente isso, porque aqui existe uma conexão física entre os cérebros, mas eu acho que a ideia de BrainNet pode sim ser aplicada ao Metagross. Não apenas a ele, mas também ao Magneton, porque sabemos, analisando as Pokédex desse Pokémon, que ele é o resultado da união de 3 Magnemites. A diferença é que esses 3 Magnemites unidos ao evoluir para Magneton não mantêm os cérebros individuais, ou seja, o Magneton não tem 3 cérebros e sim apenas um. Talvez o melhor exemplo de BrainNet no mundo Pokémon, pelo menos dos que eu encontrei, eu não consegui analisar todos os Pokémon que existem, seja o do Dodrio. Como vocês sabem, Dodrios são um Pokémon só, mas possuem 3 cabeças, cada cabeça com um cérebro e o seu próprio temperamento. Mas para mim o mais interessante
bastante sobre o Dodrio, pelo menos quando a gente entra nesse assunto de BrainNet, tá na descrição da sua Pokédex na versão Red. É logo a primeira frase: Dodrio usa os seus 3 cérebros para executar planos complexos. E eu acho isso muito interessante se a gente compara com o que o Miguel Nicoleles falou nos casos de animais do nosso mundo real que atacam presas ou defendem seu território em grupos. Como que eles são tão bem sincronizados? Como que cada um sabe o que vai fazer e sabe onde o outro tá e o que esse outro vai fazer? Essa sincronia e esse entrosamento é o que eu tô buscando no mundo Pokémon e acho que o Dodrio representa muito bem. Inclusive, eu acho que o misterioso fenômeno de Pokémon com várias cabeças pode ter uma conexão com a BrainNet. Por exemplo, o Exeggutor. As 3 cabeças desse Pokémon pensam de forma independente. A gente sabe disso por conta da descrição da sua Pokédex no Pokémon Stadium 2. Agora se liga no texto da versão Sun. Cada uma das cabeças do Exeggutor tem vontade própria. Esse Pokémon utiliza da telepatia para discutir os seus planos antes de chegar a uma decisão conjunta. O Miguel Nicoleles em momento algum fala sobre telepatia, mas eu acho que de uma forma mais lúdica, telepatia pode ser exatamente o que explicaria o funcionamento conjunto de diferentes cérebros, ou a própria BrainNet. Eu procurei por outros exemplos de Pokémon com múltiplas cabeças para ver se eles tinham características parecidas que poderia ser explicado utilizando a definição de BrainNet, mas infelizmente eu não achei. Espécies como Weezing, Hydreigon, Vanillux não tem descrições da Pokédex, pelo menos as que eu analisei, que me fizesse pensar que poderia ter conexão com a BrainNet. Mas isso não significa que não tenham outros exemplos no mundo Pokémon. Um que eu gosto muito é do Wailord. Wailords perseguem as suas presas em bandos e também protegem os filhotes do seu bando em grupo. Quando um pequeno Wailmer é atacado por um Sharpedo ou por um Delmais, esse grupo de Wailords trabalha em conjunto para protegê-lo. Quando eu parei e pensei, beleza, preciso procurar exemplos de BrainNet no mundo Pokémon, o primeiro monstrinho que eu pensei foi esse aqui, o Falinks. Falinks é composto por 6 seres vivos. Juntos, eles são exatamente o Falinks. 5 deles são soldados e um, o líder. As ordens desse líder são absolutas. A partir disso, os 6 trabalham em conjunto como um só Pokémon. Trabalho em equipe é a estratégia de batalha desse monstrinho, que muda constantemente de formação enquanto luta. Essas informações estão na Dex do Falinks em Sword and Shield. Depois de compreender um pouco melhor o que é BrainNet, eu não acho que isso seja exatamente o melhor exemplo. Aqui é como se fosse um exército recebendo ordens de um líder e trabalhando em conjunto para desempenhá-la da melhor forma possível, e não cérebros interligados por mais distante que eles estivessem. Por outro lado, temos o exemplo do Weavile. Na versão Diamond, a gente tem essa descrição aqui, ó. Weavile vivem em regiões frias, formando grupos de 4 ou 5 que caçam presas com uma coordenação impressionante. E isso é literalmente o que o Miguel Nicoleles falou sobre BrainNet aplicada na natureza selvagem. Esse trabalho em equipe do Weavile é tão bem feito que, segundo a sua Pokédex na versão Sword, eles conseguem facilmente derrubar um Mamoswine, uma presa muito maior do que um Weavile. E em Pokémon Legends Arceus, a Dex dele é muito interessante. A espécie, o Weavile, né, encurrala presas em matilha sob a orientação de um líder. Eles têm uma astúcia incrível, o que levou o professor Laventon a especular que a evolução desse Pokémon causou um desenvolvimento cerebral muito acima da média. Ok, nessa Dex aqui é dito que existe um líder no bando de Weaviles, e em outra Pokédex é dito que eles deixam marcas nas árvores e que esses sinais existem uma quantidade superior a 500. Mas o foco na coordenação de movimentos que a Dex Diamond dá me faz crer que aqui sim tem algo mais próximo da BrainNet. E um último exemplo, Passimian. Passimian formam e vivem em grupos de aproximadamente 20 indivíduos. Existe um chefe, mas o trabalho em equipe deles é incrível. Todos ajudam na busca de suas frutas favoritas. Cada um, claro, desempenha um papel designado a ele, e através da cooperação, esse grupo de Passimian sobrevive. Então é isso, fantasmas. Eu ainda não tô totalmente familiarizado com essa ideia de BrainNet. Se você tá, pode até deixar aí nos comentários o que você acha e se pensa em outros Pokémon que poderiam representar melhor isso. Mas eu achei extremamente interessante, porque como eu adoro ficar lendo as Pokédex, eu já tinha me deparado com algumas dessas descrições, e ao ouvir a definição de BrainNet, eu instantaneamente conectei ao mundo Pokémon. Talvez não seja exatamente a BrainNet que explique
o comportamento desses Pokémon, ainda que em alguns casos, como Exeggutor e Dodrio, cai como uma luva. Mas de qualquer jeito, eu achei um exercício interessante jogar essa definição no mundo Pokémon e ver o quanto ela faria sentido. Eu acho que fez demais. E vocês, já conheciam essa ideia de BrainNet? E acharam o vídeo muito viajado? Ou gostaram desse tema? Me conta aí nos comentários e não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Conto sempre com o apoio de vocês, hein, fantasmas? Muito obrigado por tudo, pela força e sempre, e até a próxima.